A paz de Deus, pessoal, tudo bem com vocês? Como vocês estão? Como tem passado? Eu estou muito bem, graças a Deus. Espero que vocês também estejam. Hoje nós vamos falar um pouco sobre dependência de Deus. Como viver na dependência do Senhor sem se importar com as circunstâncias e também sabendo que Deus tem o melhor para todos nós. Eu vejo muitas pessoas vivendo ansiosas, muitas pessoas vivendo receosas, magoadas e não se entregando verdadeiramente a Deus. A primeira lição que eu aprendi no deserto foi que sem confiança eu não poderia chegar a lugar nenhum, porque as minhas dúvidas somente o Senhor poderia respondê-las. Então eu comecei a me entregar ao Senhor de coração, para que Ele fizesse o melhor na minha vida, independente de qual fosse o desfecho. Eu sabia que o Senhor faria o melhor por mim. E tudo isso foi um processo de aceitação, um processo de eu saber o lugar que eu queria chegar, de um processo de confiar no Senhor. E isso eu fui deixando tudo que fosse me magoar, me chatear, eu fui colocando e entregando nas mãos do Senhor. A cada decepção, enquanto muitos ficam fracos, eu ficava um pouco mais forte, porque eu sabia que a prova, ela não ia cessar de uma hora para outra, mas o meu conhecimento no decorrer daquela prova ia me fortalecer nessa caminhada no deserto. Quando meu esposo saiu de casa, eu já contei a vocês que a decepção, a dor foi intensa. É uma dor muito forte. Quem aqui está buscando a restauração sabe o que é. Parece que puxa o nosso tapete e a gente só cai. E não tem fundo, a gente cai. Eu sempre falei que eu achava que o fundo do poço era um lugar, mas na realidade ele era mais fundo ainda. E eu fui caindo. Nessa hora, para a gente se reerguer e para a gente encontrar a saída sem o auxílio de Deus é muito difícil. Porque a gente não consegue ver luz lá embaixo do fundo do poço. A gente não consegue. E o Senhor foi a minha luz. Eu fui aprendendo a superar as dificuldades e me fortalecendo a cada dia mais na fé. Quando as coisas estavam melhorando, que eu achava, porque a gente cria coisas na nossa cabeça, tanto para o bem quanto para o mal. Então, quando eu achava que estava melhorando, que ele estava se aproximando, que ia ter a volta, algo acontecia e eu me decepcionava. Então, não era o momento. Mas a decepção muitas vezes era tão grande que eu pensava, eu vou desistir, porque quando eu penso que vai, acontece algo para me derrubar. E nessa hora, se não fosse Deus pegar a minha mão e falar, não, filha, você está nesse caminho, continua, persevera, cresça espiritualmente. Quando a gente busca a restauração, a gente só quer saber em relação ao casamento, à volta do cônjuge. Muito pouco a gente quer saber sobre nós. Por quê? Porque a gente quer a presença do outro, a gente quer a volta do marido, a volta da esposa para casa. Só que se você não estiver preparado, vai acontecer novamente a separação. Igual nós vemos todos os dias. A pessoa volta, o Senhor faz o milagre acontece, a pessoa volta. Passa 2, 3, 4 meses e novamente acontece uma separação. Ou passa 1, 2 anos, né? E acontece novamente a separação. Então, o que a gente tem que conhecer? O que a gente tem que viver do Senhor? Primeira coisa é confiar. É difícil confiar, porque a gente já se decepciona tanto com as pessoas. Confiar em Deus, parece que a gente está depositando algo naquilo que não vai acontecer. Eu vejo muitas pessoas falando, Sol, a minha situação é dificílima. Eu sei que você já ouviu de tudo, mas a minha situação é difícil. Não é. Você está colocando dificuldade na sua situação, porque se o Senhor quer fazer o milagre, se o Senhor vai realizar esse milagre, não importa a dificuldade. O Senhor faz, Ele realiza. Muitas outras pessoas também se questionam, né? Olha, eu fiz tudo certo, eu realmente confiei e meu casamento desmoronou novamente. Nós temos que entender que nós somos casadas com pessoas diferentes da gente. Se a gente briga com o irmão
né, com a mãe, temos desentendimentos com amigos, nós não teremos com o esposo e com a esposa? Teremos sim. Só que nós temos que colocar Deus como alicerce do nosso lar. Nós temos que colocar Deus como coluna da nossa casa. Que assim, quando vem a tempestade, a casa não cai. E as pessoas não estão fazendo isso. Quando o cônjuge volta, tem aquela acomodação. Fica na felicidade, olha, tá tudo certo, não vai acontecer mais comigo. E de repente, relaxa. O relaxar é simplesmente descansar ali e não buscar mais nada, né? Achar que tá tudo certo. E novamente vem a tempestade. Novamente vem a tempestade levando tudo, porque a casa ela não está firmada. Ela está muito, sim, só estacionada na areia. Estacionada. Porque quando vem uma chuva forte e vem a enxurrada, essa casa ela vai sendo levada, arrastada. Então, o que eu quero dizer a vocês é que viver na presença do Senhor, na dependência dele, é em todos os momentos. Tanto os momentos ruins quanto os bons. Em todos os momentos, em todas as situações. Quando meu esposo voltou para casa, eu achava que não daria conta. Por tudo que eu tinha passado, eu já não tinha mais aquela situação de pensar no amor como algo assim. Meu coração estava endurecido para o amor. Eu já estava desacreditada. Então, assim, eu qualquer pressão que ele fazia a mim, eu já espanava. Eu já não queria o casamento, mas eu não falava nada. Eu só ficava, Senhor, será que eu vou aguentar? Senhor, será que eu vou conseguir passar por isso? Senhor, já passei por tantas situações difíceis. Será que essa cobrança é realmente certa? Eu me achava injustiçada por tudo que eu tinha passado e ainda ter que aguentar muitas coisas que ele cobrava de mim na volta. Mas o Senhor foi tão perfeito, tão maravilhoso, que ele colocou tudo no lugar. Aos poucos, tudo foi sendo esclarecido. Eu entendi o porquê meu marido saiu de casa. Eu entendi os motivos para ele não voltar para casa. Eu entendi o porquê da demora. Eu entendi para que eu entrei no deserto. Eu entendi como o Senhor fez o milagre na minha vida. Foram dias, meses, anos. Deu 1 ano e 10 meses de deserto, então foram quase 2 anos em que eu tive que viver na dependência do Senhor. E viver na dependência do Senhor não é fácil. É você ver tudo caindo ao seu redor e estar firme. É você pensar em fazer algo, mas você ficar inerte, porque você sabe que quem trabalha e quem faz por você é Deus. Tem situações que você tem que agir e tem situações que você tem que apenas orar. Eu pensava muito antes de agir para não agir com a força do meu braço, não agir na empolgação, não agir na ansiedade, muito menos no sofrimento. Muitas vezes me calei, muitas vezes gritei de dor, mas o Senhor ali me abençoou. Então, viver na dependência de Deus é viver na abundância. É abundância. Nós não temos que viver na escassez, nós não temos que viver no pouco, porque o pouco com Deus é muito. Então, se hoje você está vivendo uma crise no teu casamento, que seu marido ainda está em casa, sua esposa ainda está em casa, coloque tudo nas mãos do Senhor. Não fique cobrando nada do outro, enquanto você não tiver a certeza da forma que você tem que agir. Porque até uma conversa a gente tem que orar. Senhor, abençoa as minhas palavras. Senhor, coloca as palavras certas na minha boca, para que eu não fale algo que depois vai piorar. Até nisso a gente tem que ter sabedoria. Viver na dependência do Senhor é ser guiada todos os dias pelo Espírito Santo de Deus, no melhor. Quando nós vivemos na dependência de Deus, nós não nos importamos com as coisas mundanas, porque fica muito longe, fica algo muito distante. Quanto mais você busca o Senhor, quanto mais você corre atrás das coisas de Deus, mais o Senhor ajeita, ajusta, coloca no prumo a tua casa. Pensa nisso. Quanto mais você vive as coisas do mundo, quanto mais você corre atrás das coisas mundanas, mais o mundo entra dentro da tua casa. Mas eu vivo no mundo. Eu não vou poder fazer isso e aquilo.
Nós, como cristãos que seguimos a Cristo, nós temos que ter um limite. Até onde eu posso ir? Porque esse limite é invisível. É aquilo que o Espírito Santo toca no teu coração, só que é invisível, você não pode ver. Então você tem que saber até onde você vai para não ultrapassar aquilo ali. O que você for fazer, você tem que pensar 1, 2, 10 vezes. Será que isso vai atrapalhar a restauração do meu casamento? Será que isso vai trazer tragédia para minha casa? Será que isso vai ser bom para os meus filhos? O que você pensa fazer, o que você projeta em fazer, você tem que colocar primeiramente diante de Deus. Até mesmo a direção de emprego, de mudança de cidade, a gente tem que colocar nas mãos do Senhor. Eu falei para vocês, né? Eu, funcionária pública, depois passei em um outro concurso e glorifiquei ao Senhor, porque foi milagre em cima de milagre. Então eu achei que eu ia tomar posse desse concurso, eu achei que ia ficar muitos anos me aposentar nesse concurso. E o Senhor, assim, fez uma reviravolta na minha vida. Todos os meus clamores, todas as minhas petições eu colocava diante do Senhor, todos os meus projetos. E o Senhor fez algo tão grandioso que, quando o Senhor restaurou meu casamento, meu esposo estava morando em outra cidade, e eu falei, meu Deus, agora eu passei num concurso, como que eu vou fazer? E o concurso era estadual, né? Eu teria que ficar no meu estado. E meu esposo conseguiu a transferência. Eu falei, glória a Deus, tudo sendo maravilhoso, vai dar certo aqui. Só que não foi assim. E novamente meu esposo teve que mudar de cidade e eu tive que mudar também. E eu abri mão. Por que eu abri mão? Porque eu já estava há muito tempo separada, eu não queria viver, eu não queria dar brecha novamente para o inimigo entrar na nossa vida. Então eu resolvi, através de muita oração, através de muito clamor, seguir o meu esposo. Foi a melhor coisa que eu fiz. Depois disso, o Senhor abriu portas novas, o Senhor escancarou bênçãos e bênçãos na minha vida. Mas eu vivi a dependência do Senhor. Eu vi a mão do Senhor cuidando de mim. Então, façam isso. Eu sei que tem muitos que estão desempregados, tem muitos que estão passando por situações difíceis, de doença, depressão, tem muitos que estão passando por situações de desentendimentos com familiares, com amigos, problemas no trabalho. Coloquem isso diante do Senhor. Não queira fazer nada com a força do próprio braço. Coloque isso diante do Senhor. Senhor, como que eu tenho que resolver essa situação? Tem uma colega minha, ela é muito querida, ela é muito assim, ela errou demais na vida dela. Ela errou no casamento, ela errou na vida, ela comandava tudo, ela destruiu o casamento dela com a força do braço dela. E hoje, ela esse dia mandou mensagem para mim e falou, Sol, eu tenho que pedir perdão para 2 pessoas, mas como eu não tenho mais rede social, eu não tenho contato com essas pessoas. Que eu faço? Isso está me incomodando. Isso daí eu já pedi perdão para todos que eu deveria pedir, que o Senhor foi tocando meu coração. Uns eu liguei, outros conversei pessoalmente. Eu estou com meu coração em paz. Mas essas pessoas o Senhor me traz à frente e eu não consigo encontrá-las. Então, o que eu faço? Eu falei, você não vai fazer nada, a não ser orar. Orar para o Senhor, para Ele preparar uma oportunidade para que isso possa ser concretizado, que você possa pedir perdão a essas pessoas. Mas ore, porque muitas vezes você não está conseguindo encontrar, não é o momento. Você não sabe a reação dessas pessoas. Então, ore a Deus, Senhor, prepara um momento especial para que eu possa encontrar essas pessoas, que eu possa pedir perdão e seguir a minha vida em paz. E o Senhor vai preparar. Quando eu precisava falar com meu esposo, muitas vezes assuntos difíceis que eu tinha que conversar com ele, eu não chegava ligando e conversando, eu ia orar a Deus, falar, Senhor, prepara uma oportunidade em que o Senhor vai colocar palavras na minha boca, palavras, Senhor, que vai agradá-lo e vai entrar no coração do meu esposo, que ele possa entender, porque assim, às vezes quando você está separado, você fala A, a pessoa entende B. Você fala C, a pessoa entende D. Por quê? Porque ela pouco quer te ouvir, muito menos te entender. Então, é o português não entendido. Então, o que vocês têm que fazer? Orar ao Senhor. Senhor, coloque palavras na minha boca. Senhor, proporciona uma ocasião especial para que eu possa conversar com meu esposo, com a minha esposa. Eu tenho que tratar desse assunto. De que forma eu abordo esse assunto? E assim, o Senhor vai colocando palavras, o Senhor vai colocando momentos
em que você pode falar isso. Tem gente que fala assim, não, eu preciso falar agora. Eu já agi nessa ansiedade, eu não vou mentir para vocês. Eu preciso falar agora, que senão o que vai pensar? E muita gente fica naquela dependência do cônjuge. Não, o que ele vai pensar? Se vê você conversando com alguém, não, ela vai pensar que eu tenho alguém, ela vai pensar que eu tenho um caso com essa pessoa, ela vai pensar que não sei o quê. Aí eu preciso falar agora. Gente, pera lá. Quem te justifica? É o homem ou Deus? Eu vou me importar em dar satisfação, estando separada, não fazendo nada de errado, para algo que a pessoa criou na própria cabeça? Sou eu que vou fazer isso? Não. É Deus que me justifica, Deus vai preparar um momento. Muitas coisas que aconteceram na minha vida, hoje eu falo, meu Deus, como que o Senhor é perfeito. Se meu esposo ficava com ciúme, será se ele ficava bravo? Porque muito pouco ele ficava, né? Não queria nem saber de mim, então acho que muito pouco ele ficava. Mas tinha certas ocasiões que davam um disparate nele, ele tinha uma crise de ciúmes, e eu ficava, meu Deus, ele vai entender isso, meu Deus. Só que ele já estava separado, não morava comigo, já estava longe. Que satisfação, como que eu vou mudar esse pensamento dele? Sou eu que vou mudar? Não, eu não devo nada, minha consciência está tranquila. Eu estou tranquilo nos braços do Senhor, vivendo na dependência de Deus, vivendo totalmente na dependência do Senhor. Será que eu tenho que dar satisfação a isso? Não, não tinha. E daí o Senhor colocava paz no meu coração. E com o tempo, tudo, absolutamente tudo, foi esclarecido. Todas as coisas, todas as falhas, o Senhor esclareceu tudo, né? Tudo que aquilo que ele pensou de mim, ou se pensou errado, se não pensou, o Senhor esclareceu tudo. Então tem pessoas que estão separadas 2, 3 anos, querem ficar dando satisfação para o cônjuge, com medo do que o outro cônjuge, a outra pessoa pensar isso e aquilo, sendo a outra pessoa já está, né? Já está morando, já está casado até com outra pessoa e você ainda quer dar satisfação. Gente, não viva sendo esmagado pelo inimigo. Vivam na dependência de Deus. Vivam na plenitude do Senhor. O Senhor não quer sofrimento. O Senhor quer te dar aprendizado. O Senhor está te dando um ensino maravilhoso. Porque isso que você está aprendendo hoje, você não aprenderia se você não passasse por isso. E lá na frente você vai sim dar valor, entender o porquê. Entender como você entrou nesse deserto. Entender qual o motivo, o que fez e o que você fará após a restauração, que isso é muito importante. A gente tem que viver, né? É o casamento, se houve ali uma falha, uma separação, tem a volta e tem os ajustes. E o Senhor coloca tudo isso no lugar. Então vivam na dependência de Deus para tudo. Para a venda de um carro, para a venda de um imóvel, para o emprego, com relacionamento entre os familiares, amigos, filhos, com os cônjuges, tenham isso em mente. Eu sou dependente do Senhor, o que eu faço é isso? Nós fizemos um jejum semana passada, foi maravilhoso, um jejum que foi assim, uma entrega, assim como Ana, né? Como Ana buscou pelo filho, como Ana desejou ter um filho. E como o Senhor a agraciou. Então, nós temos que entender que tudo que a gente faz é uma pedrinha na coroa do Senhor, um jejum que você faz, um clamor. Esse jejum foi maravilhoso, as palavras, a entrega, foi maravilhoso. Por quê? Porque nós podemos sim sentir a presença do Pai, estarmos na presença dele independente dos problemas que estavam acontecendo ou que viriam a acontecer ou que nós iríamos passar. Então, eu digo a vocês, vivam na dependência do Senhor, vivam literalmente naquilo que o Senhor quer para vocês. Senhor, o que o Senhor quer para mim, eu vou viver, eu vou obedecer. E assim vocês terão a vitória. Amém? Um abraço no coração de vocês e que Deus abençoe o caminho, o deserto de vocês e o aprendizado que é muito importante. Que lá na frente vocês colherão bons frutos. Frutos doces, frutos verdadeiros, frutos dádivas do Senhor.